Oi, meu nome é Natália, eu sou estudante de psicologia e nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre coisas que eu queria saber quando eu entrei na faculdade. Então, dicas e, enfim, fatos sobre estar na faculdade, que quando tu tá indo do ensino médio pra esse novo ciclo, normalmente tu não sabe, tu cai de paraquedas em um mundo totalmente novo. Então, se tu tá entrando na faculdade agora, se tu já recebeu teu aprovado ou se tu tá saindo do ensino médio, vem aqui nesse vídeo e continua vendo, porque tem dicas muito importantes. A faculdade é um ciclo muito novo e por isso tem muitas coisas que são muito diferentes e muito melhores do que a vida que a gente tinha no ensino médio. Então, uma das primeiras coisas que eu vou falar aqui, que é muito importante, e pra mim foi uma mudança, porque no meu colégio não era assim, foi o fato de ir no banheiro. Quando a gente tá no ensino médio, a gente tem que levantar o dedo e ir até a professora e explicar que tu tá se mijando e que tu precisa muito ir no banheiro. E se ela tiver num ponto importante da explicação, a professora ou o professor não vão deixar tu ir no banheiro mesmo se tu estiver se mijando. E isso é ridículo. E na faculdade isso é muito diferente. Na faculdade todas as pessoas já são grandinhas o suficiente pra entender em qual momento que tu tem que estar na sala, em qual momento que tu pode sair, qual momento de chegar, de ir embora. Então, se tu quer ir no banheiro, não levanta a mão e não vai na professora. Na faculdade, tu só sai da aula e vai fazer o que tu quiser. E se tu não quiser voltar, tu não volta, porque o problema não é do professor. A verdade é que quando a gente pede pro professor, enfim, a gente interrompe a aula, né? Perde todo o fluxo que estava acontecendo ali de conhecimento, de aprendizado. Então, se tu quer ir no banheiro, ou se tu quer tomar água, ou se tu quer sair da aula, é só sair, tu não tem que pedir pra ninguém e nem avisar ninguém sobre isso. Outro fato importante sobre a faculdade, que pelo menos é diferente de quando eu tava no colégio, é que na maioria das vezes tu vai trocar de sala ou até de prédio e até de campus várias vezes. Na minha faculdade existe um campus só e a gente faz as aulas, pelo menos eu faço as aulas em um prédio só. Mas o andar e a sala sempre varia, então é super importante que tu esteja alinhado sobre qual aula tu vai ter em qual sala, pra tu poder fazer o deslocamento e não chegar atrasado, enfim. É legal que tu veja isso com a faculdade e já antes de começar as aulas já ter um cronograma ali de como que tu vai fazer, se tu vai de ônibus, se tu vai andando, como é que é. Então essas coisas são super importantes de já saber. Outro fato importante é que tu tem que se atentar muito às faltas e às presenças. Eu não lembro direito como é que é no colégio, eu bloqueei isso, mas eu lembro que era muito mais fácil de faltar aula e a gente não precisava se preocupar muito sobre as presenças. Então, por exemplo, quando já tinha acabado a época de provas, eu parava de ir na aula e eu não ligava muito para as minhas faltas. Mas na faculdade é bem diferente. Na faculdade tu tem que ter 75% de presença. Os professores fazem chamada e se tu tiver menos, tu pode pegar G2 ou pode até reprovar naquela disciplina. Então é super importante que tu se atente às faltas. Normalmente, tu pode faltar no máximo 4, 5 ou 6 vezes em cada disciplina. Então isso quer dizer que se tu tem 2 aulas naquela semana e tu faltar uma semana, tu já tem 2 faltas. É mais difícil nesse sentido, tu não pode faltar tanto, mas também tem a questão da presença e é bom que tu veja isso com cada professor, porque outro fato sobre a faculdade é que cada professor lida com a sua matéria do seu jeito. Então tem professores que vão fazer a chamada no início da aula, tem professores que vão fazer no fim, tem professores que por causa do tempo vão acabar não fazendo. E cada professor lida de um jeito. Tem professores que não tem problema se tu for embora e deixar um bilhete com o nome na classe dele. E, enfim, vai depender de cada dinâmica, porque cada professor lida com a sua matéria do seu jeito. Então tem professores que não vão ver problema em tu chegar atrasado, mas pegar a chamada no fim da aula. Tem professores que não vão gostar. E, enfim, é legal se atentar, porque às vezes tu pode chegar um pouquinho depois ou pode sair um pouquinho antes, dependendo de como a chamada é feita. Outro fato bem interessante sobre a faculdade é que não tem uniforme. Eu gosto muito disso porque no inverno, principalmente, a gente passava muito frio na escola. Tinha que comprar o casacão do colégio, que era caríssimo e muito feio e não esquentava direito. E na faculdade não tem isso, tu pode ir com a roupa que tu quiser e ninguém vai ficar te julgando, ninguém vai ficar perguntando ou falando que a tua saia é muito curta ou que teu sapato não é apropriado ou que a tua calça tem muitos rasgos. Então na faculdade tu usa a roupa que tu quiser, o que é ótimo por um lado, porque tu usa o que tu quiser, e por outro é muito ruim, porque tu acaba usando demais as tuas roupas que são pra sair. Mas uma forma legal de driblar isso é comprar as blusas do teu curso. Eu acho isso muito legal. Em todas as faculdades tem tipo uma lojinha onde tu pode comprar lá o nome da tua universidade, uma blusa, né, com o nome da universidade e o teu curso. E eu acho super bonitinho, eu tenho um da psicologia, então tu pode fazer isso pra não usar tanto as tuas roupas de sair. Outro fato importante sobre a faculdade é que os professores não estão nem aí pra ti. De um jeito muito querido, é isso que eu tenho pra dizer.
Os professores não vão ficar indo atrás se tu não fez a chamada, ou se tu não fez o tema, ou se tu foi mal em uma prova. Eles não ligam tanto assim do jeito ruim. Claro, os professores têm sentimentos, eles gostam dos seus alunos, mas se tá chegando a hora da prova, o professor não vai ficar te avisando e nem implorando para que tu faça a prova ou estude, e ele também não vai chamar teus pais caso tu vá abaixo da média. Isso é problema teu. Isso é outro fato muito importante, tu tem que estudar por conta própria, ler os artigos por conta própria e ser o responsável pelos teus estudos. Então não queira que os professores fiquem te avisando sobre quais artigos tem que ler, sobre quando que vai ser a data dos trabalhos ou de que forma que vão ser feitas as provas. Tu tem que estar a par de tudo isso por conta própria, a responsabilidade é totalmente tua. E também, então, explicando um pouquinho mais de como funciona G1 e G2. Caso tu já tenha ouvido falar disso, pode parecer um pouco estranho, então eu vou explicar o que significa pegar o G2, que é o maior medo, né, dos universitários. A G1 é a nota que tu tem no semestre normal, o que também é outra diferença, né? No colégio eu tinha 3 trimestres por ano, mas que se tu rodava em uma disciplina, tu rodava em todas e tu rodava o ano inteiro. Na faculdade é diferente, tá? Isso é só um parênteses. Mas na faculdade é composto por 2 semestres que são totalmente divididos e eles não têm relação nenhuma um com o outro. Então, nesse um semestre, né, que dura aí 5, 6 meses, porque tem as férias, então não dura exatamente 6 meses, tu vai ter as tuas disciplinas e se tu rodar em uma, se tu reprovar, tu vai fazer de novo só aquela e durante 6 meses, que é o período do semestre. Então, a cada 6 meses, tu vai ter uma nova disciplina, né, novas disciplinas. Se tu rodar em alguma delas, tu refaz só aquela e por só 6 meses. O que também não significa que é super legal reprovar, né? Eu não recomendo. O G1 é a nota que tu tem no teu semestre normal. Ela é somada pelas provas e trabalhos e normalmente a nota máxima é 10 ou tem faculdades que fazem com letra. Eu não gosto. A, B, C, enfim. Na minha faculdade, a nota máxima é 10 e aí os professores dividem se eles querem fazer 3 provas de 10, depois divide por 3. Enfim. Então, G1 é a nota que tu tira no semestre normal. O G1 vai ser composto, enfim, por todos esses trabalhos que dão 10, e o mínimo que tu tem que tirar é 6. Se tu tirar menos do que 6, tu é reprovado. Se tu tirar entre 6 e 7, tu pega G2. E se tu tirar mais do que 7, tu é aprovado na disciplina. Então, o que acontece se tu tirar menos do que 7, mas mais do que 6? Tu entra em G2. E G2 é como se fosse uma prova final, uma prova que vai decidir se tu vai passar naquela disciplina ou não. Então, tu tem durante o semestre a oportunidade de tirar 10 ou, enfim, a partir de 7 e pegar G1 e, né, se formar ali, ser aprovado em G1. Ou tu pode tirar menos do que 7, né, entre 6 e 7 e ficar em G2. E aí tu faz uma prova que normalmente é cumulativa, então é tudo que tu viu no semestre, pra ver se tu aprova ou não. É claro que é super importante que tu veja com a tua faculdade, com a tua universidade, como que funciona, mas eu acredito que seja um procedimento padrão em todas. Então a G2 é quando tu não é aprovado de primeira e mesmo assim tu tem uma segunda oportunidade. Eu acho que é difícil pegar G2 se tu é uma pessoa que estuda bem, se tu lê os artigos e tudo mais, não precisa ser o melhor aluno da classe. Eu nunca peguei G2, nunca cheguei nem perto, então acredito que não seja tão difícil assim de passar de primeira e passar em G1. É importante que tu saiba também que existe a oportunidade de ser laureado na faculdade. E ser laureado é quando tu se forma com mérito, basicamente isso. Tu vai receber meio que um diplomazinho de mérito e tu vai poder colocar isso no teu currículo e é super legal. Cada faculdade tem uma forma de falar que tu foi laureado. Na minha, por exemplo, tu tem que tirar sempre mais do que 8, tu não pode ter pego nenhuma G2, então nenhuma G2, sempre tirar mais do que 8 e a tua média normal ser 9,5, a partir de 9,5. Então é bem complicadinho, existem todas essas regras, mas se tu conseguir atingir isso até o fim da faculdade, então tu consegue ser laureado. Outra dica super importante é para criar networking com os professores. Os professores são maravilhosos e normalmente eles têm oportunidades muito boas para quem é acima da média, para quem vai atrás deles principalmente. Então, se tem uma matéria que tu já gosta muito, mesmo que seja no primeiro semestre, se tu já tem um professor que tu gosta bastante, alguma disciplina ali, área que tu se encaixa, que tu gosta, que tu se vê naquela área, então aproveita e conversa com o professor no início da aula, no fim, tira esse networking, né, faz esse networking, porque os professores têm ótimas oportunidades até de estágio e muitas vezes de carta de recomendação, e enfim.
Então aproveita essas oportunidades para pedir material extra, estudar um pouco mais sobre aquilo, pedir uma vaga de estágio, alguma recomendação, porque os professores amam que tu vá atrás, porque ninguém faz isso, então é muito difícil, principalmente nos primeiros semestres, é muito difícil ver alguém indo atrás dos professores para pedir isso, né, esse a mais. Então eles adoram quando tu faz isso, e se tu tem alguma matéria, algum professor que tu gosta mais, vai atrás, porque eu tenho certeza que ele vai te dar ótimas oportunidades e recomendações. E é basicamente isso. A faculdade é um ciclo muito diferente e muito mais libertador do que o colégio. Na faculdade se subentende que todas as pessoas que estão ali são responsáveis e entendem do que elas estão fazendo e entendem as consequências dos seus atos. E por isso nenhum professor vai ficar de cara se tu sair antes. Eles não estão muito aí sobre o que tu faz, porque eles entendem que tu é responsável por si mesmo. Diferente do colégio, que os responsáveis são os pais, e aí tem todas aquelas reuniões de pais. E na faculdade não tem nada disso. Tu vai a hora que tu quer, tu sai a hora que tu quer, se tu não quer ir na aula, tu não vai, mas tu arca com as consequências disso. Seja receber uma falta, ou poder entrar em G2, ou não receber a matéria da forma como os teus colegas entenderam, né? Não conseguir estudar o suficiente. Mas é uma fase muito melhor do que o colégio, assim, não tem nem comparação. A liberdade que tu tem, poder ficar no campus. Vocês sabiam que o plural de campus é campi? É campi. Poder acompanhar o campus, ter amigos que são universitários, que também têm a liberdade deles, é muito legal e é uma fase muito boa. Quando falam que a faculdade é a melhor fase da vida, eu acho que realmente é. Espero que tu esteja animado com essa nova fase. Se tu tiver alguma pergunta, alguma coisa que tu não sabe, que tu ficou em dúvida, enfim, sobre a faculdade, põe aqui nos comentários que eu tô louca pra responder. Eu tenho várias dicas muito boas, mas essas foram as que eu lembrei, né, e que eu achei que são mais importantes pra quem tá começando esse ciclo novo. Então é isso, espero que tu tenha gostado. Se tu gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, compartilha esse vídeo pra mais pessoas que estão começando a faculdade e ativa o sininho e toda quarta-feira tem vídeo novo. Então é isso, te vejo na próxima quarta. Tchauzinho!